se ele saía ou não. Galera, muito bom dia! Eu tô meio com a garganta meio ruim, que eu tô gripadinho, ó. O professor tá fungando, mas não é coronavírus, fiquem tranquilos, porque coronavírus não tem esse bagulho no nariz aí, tá bom? Hoje a gente vai começar um método diferente pra gente passar o capítulo para vocês, tá? O vídeo vai continuar curtinho, tá? Na verdade, eu tenho recebido muita galera falando comigo que os vídeos estão muito grandes, então o que eu tenho para fazer é o seguinte, eu vou basicamente usar o livro de vocês. E aí eu queria que vocês pegassem o livro de vocês e abrissem na página 154. 154. Tô esperando, vai lá. Já pegou? Que bom que você já pegou o seu livro. Se você ainda não pegou, dá um pause aí. Aí você vai lá, pega o livro e volta com o livro. Por que eu tô fazendo isso agora, galera? Eu vou usar essa possibilidade que a gente vai lendo o livro, né? E aí vai juntos descobrindo a vibe que a gente faz na sala de aula sem a gente precisar dos dados dos nossos amigos slides. Porque muita gente estava falando que ficou muita coisa para estudar, tem o slide, tem a matéria, e eu tenho que ver o slide, ler o livro, ler o resumo. Meu Deus, minha cabeça vai explodir. Relaxa, que agora vai estar tudo certo. Beleza? Eu, você, a galera aqui da Marvel e o Batman, vamos todo mundo junto aqui, ó, feliz, contente, alegre, saltitante, pra cima deles. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo, bom saber. Então, galerinha, no meu coração, meus lindos. Hoje a gente vai falar do capítulo 8, tá na página 154, métodos contraceptivos. A gente já falou sobre a fecundação, já falou sobre gametogênese, espermatogênese, né? Os gametas se encontrando juntos, lá felizes para dar origem ao feto, falou de como é que é o desenvolvimento desse feto, falou até como é que ele se comporta na barriga da mãe durante os meses, o que aparece, quais são os sistemas que são desenvolvidos. E agora a gente vai falar de maneiras que você tem de não deixar com que o encontro lindo do gameta masculino com o feminino aconteçam, tá? Preste atenção. Métodos contraceptivos, eles são métodos que servem para o quê? Para não deixar que os gametas se encontrem. Existem vários tipos de método, tá? A gente tem métodos hormonais, métodos de barreira e métodos também que são métodos que a gente chama de comportamentais. São os piores, tá? Para falar a verdade, não façam isso em casa, não é legal. Bom, primeiro a gente vai começar falando dos métodos hormonais, que consistem em induzir quimicamente hormônios dentro do seu corpo, principalmente do corpo das meninas, tá? Muita coisa que eu vou falar aqui tem muito mais a ver com as meninas do que os meninos. Por quê? Como assim? Porque a indústria farmacêutica, basicamente, ela voltou o seu foco para que as mulheres pudessem controlar quando querem ou não ficar grávidas, tá bom? Tanto que para os homens, o único método que a gente conhece são os métodos cirúrgicos, né? E a própria camisinha, que a gente vai falar dela mais tarde, que é o preservativo. Tá bom? Tranquilo? De boa? Tá chegando a vacina aí. Ainda não chegou, mas tá chegando aí. Talvez daqui a alguns anos a gente já possa ter pílulas contraceptivas, por exemplo, ou métodos contraceptivos de agulhadinha, que é a injeção, para os homens também. Mas a princípio a gente tem os métodos hormonais, que tem a função de impedir a ovulação e, obviamente, se eu impeço que o óvulo vá para o seu ovário ou para a tuba uterina para poder receber o espermatozoide, você não vai ter o encontro dos gametas, logo não vai ter a gravidez. Então, pode ser essas pílulas, né, que tá aqui na página 155, tá como pílula, tá? Mas tá bem velho, isso aqui tá bem antigo, por quê? Porque basicamente, galerinha, a pílula, ela não é só pílula hoje. Hoje você tem adesivo, você tem a própria injeção, você tem a pílula em si, que é aquela carteirinha que você toma por dia certinho. Então, hoje em dia, o método contraceptivo hormonal não é só a pílula em si, beleza? E qual é ali a função? Como eu já falei, ela vai suspender a sua ovulação. Você vai parar
de ovular, consequentemente você vai parar de menstruar, e é por isso que no final da cartela você tem 4, às vezes 5, dependendo do contraceptivo que você souber, que você estiver usando, ou que a sua ginecologista passe para você, você vai ter um período que você não vai tomar esse hormônio para você regularizar a sua menstruação, e aí você ter a questão da menstruação, para aí sim, que a gente também já falou sobre menstruação, aí sim você retornar no próximo mês a tomar o contraceptivo e aí você seguir a sua vida normal de felicidade. Tranquilo? De buenas. Melhorou um pouquinho a luz, galera, porque o Felipe botou aqui, ó, a luminária agora. Até vai chegar um pouquinho para cá para compensar um pouquinho, ó, aqui, ó, porque desse lado aqui eu fico mais, desse lado aqui fica mais escuro. Mas enfim, hoje em dia também a gente tem a mini pílula, tá? Que é muito legal, é uma base de progesterona sem estrogênio. Essa mini pílula, ela vai ter basicamente o fator que vai regularizar a sua menstruação sem ter ovulação. Então, essa mini pílula é muito boa para lactante, tá? E para você usar o pós-parto também. Logo, obviamente, se vocês falarem para mim, ah, professor, mas é bom, olha só, não sou eu que tenho que falar para vocês que vocês devem fazer, não. E tudo que eu tô conversando com vocês aqui, principalmente sobre vida sexual, sobre essa questão de fecundação, o papo tem que ser entre você, seu pai, sua mãe, ou sua avó, seu responsável, no caso, você, seu responsável, e um ginecologista. Eu só estou apresentando para vocês o que existe. Mas quem vai conversar com vocês, ó, eu acho que eu tô na época de usar, ou não acho, ou o seu responsável não acha que é a época. Quem tem que se falar isso é você e seu responsável e um ginecologista, beleza? O professor de ciências só tá aqui, ó, passando o que serve, principalmente para que a gente comece a pensar nessa responsabilidade de gerar uma vida, que isso é legal, e vocês têm que pensar nisso sempre, galera, sempre. E principalmente porque na próxima aula a gente vai falar de DST, e isso é um perigo, principalmente nessa fase de adolescente, de vulcão de hormônios que vocês têm. A gente tem que falar sobre isso, não tem como a gente esquivar sobre esse papo. Uma outra forma também é o anel vaginal. Esse anel vaginal é um anel, tá na página 156, tá? É um anel de silicone que você coloca ali naquele anel de silicone uma substância, tá? Ou pode ser, obviamente, um comprimido, mas é uma substância que protege o colo do útero. Então, também faz com que você não consiga fazer com que o espermatozoide chegue ali. Eu tô olhando aqui, porque eu achei engraçado, é porque uma coisa que a gente não sabe, né? Esse anel é literalmente um anelzinho, né? Você vai introduzir na vagina, ele vai abrir, ele vai impedir que o espermatozoide chegue lá. Aí todo mundo fala assim, ai meu Deus, mas como assim vai impedir que o espermatozoide chegue lá, já que é um anel, tá um buraco no meio? Galera, o espermatozoide não é um super-homem, ele não vai sair voando por dentro da vagina, ele precisa subir pelas paredes da vagina. Então isso já é o suficiente para impedir o rapaz. Obviamente, junto com esses anéis ali, a gente também usa alguma substância que mate o espermatozoide, que é o espermicida. Beleza? Tranquilão. Aqui a gente tem os adesivos, ó, já falou dos adesivos, eu achei que eles não iam falar dos adesivos, eu tinha esquecido, eu pulei essa página aqui. A gente tem os adesivos, a gente tem também o implante, que eu acho bem legal. O implante é basicamente um palitinho de dente que você coloca sobre a pele do braço, e aí aos poucos ele vai liberando o anticoncepcional, e aí isso é muito bom para quem não que tem problema para esquecer. Eu sei que a gente fala assim, ai meu Deus, mas a pessoa vai esquecer de tomar um anticoncepcional. Galera, tem gente que tem problema de memória, sabe? Problema de verdade, tipo, doenças que fazem com que a pessoa esqueça. Então, isso é uma ótima situação para esse tipo de pessoa. Ela não quer engravidar, mas ela simplesmente não lembra que se fez ou não alguma coisa por conta de algum distúrbio de memória. E aí esse distúrbio de memória, ele pode sim ser utilizado para essa galera que tem distúrbio de memória. Você ter alguma parada tipo um implante seria muito bom. Obviamente que vai ser muito difícil você chegar no ginecologista e ele indicar para você um implante de anticoncepcional, mesmo você tendo uma idade avançada, tá bom? O injetável, como eu falei para vocês aqui,
E o último, mas não menos importante, mas que não deve ser pensado em utilizar, já que isso aqui é uma verdadeira bomba de Hiroshima de hormônios do seu corpo. Então, a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte você vai tomar até 12 horas depois do ato sexual. E aí você vai tomar essa substância, hormônio muito, basicamente você vai tomar vitamina de morango de hormônio. É muito hormônio, não é legal. Mas é na hora ali, no momento pô, aconteceu algum acidente, aconteceu uma coisa que não deveria acontecer, você vai utilizar a pílula do dia seguinte. Também tem que ter acompanhamento médico, tem que ter conversa com o responsável. Nesse ponto, galera, vocês têm que ter uma maturidade para entender que é a hora daquela conversinha. Mas aí você vai chamar o seu pai para ter essa conversa com você, sua mamãe, seu responsável ali, para trocar uma ideia. Falar, mãe, ó, tô vendo isso aqui em ciências, pá. E aí, se o papai e a mamãe ficam, vamos no médico, eles que tem que dar essa vibe para vocês, hein? Então, métodos de barreira. Métodos de barreira agora. A gente falou de método hormonal. Método hormonal é um método químico. Então, a gente vai basicamente comer alguma coisa que é química para ter algum problema, para evitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Agora, no método de barreira, a gente vai literalmente colocar uma barreira. É basicamente isso. Você tem o espermatozoide vindo, uhul, uhul, e pá, bate de cara numa barreira e ele fica preso, ele não consegue chegar no óvulo. Olha só que legal. Então a gente tem ali, por exemplo, a masculina, a camisinha masculina, também conhecida como condom, ou camisa de Vênus, que basicamente é o homem que vai utilizar no pênis, tá? Então ele vai literalmente fazer uma barreira, o espermatozoide não vai sair, vai ficar preso na barreira, não vai nem chegar a entrar no corpo feminino, tá? A camisinha é um método mais vantajoso porque além de você prevenir a gravidez, você previne as DSTs, que agora estão sendo chamadas carinhosamente de ISTs. Porque a gente antigamente falava doença sexualmente transmissível, agora a gente chama de infecção sexualmente transmissível. Beleza? Por quê? Porque doença é uma coisa, infecção é outra, tá? E a gente vai falar sobre isso quando a gente falar, né, desse assunto no próximo capítulo, tá bom? Então, é uma forma masculina de se usar. Também existe a camisinha feminina, tá? Que aí quem usa é a mulher, ela vai introduzir na vagina, assim como o homem vai usar a camisinha no pênis. Então, é a mesma coisa, também vai ter uma barreira, tá? E o espermatozoide vai ficar preso ali naquela bolsa, naquela barreira ali da camisinha. Na página 15160, você tem ali exatamente como funciona a camisinha feminina, e logo abaixo você tem o diafragma. Diafragma nada que é que também é uma barreira, né, de silicone que você coloca tampando o colo do útero. Então, antes de entrar no útero, você tem um espaço intravaginal e aí você tem a entrada do útero. Ali você coloca um artefato de silicone, também com espermicida, tá, galera? Para fechar muito aquilo ali, para ficar bem seguro. E aí também vai bloquear o caminho dos espermatozoides. O espermicida em si, galera, que tá aqui, ó, lá na página 161, ele já fala do espermicida. Esse diafragma, essa camisinha, tanto feminina como masculina, existem algumas coisas que você precisa saber sobre elas, obviamente que eles são métodos de barreira e não tem químicas envolvidas. O espermicida é químico, tá bom? É químico. Ele é uma espuma, ou então um supositório, ou às vezes um gel, mas ele é químico, só para vocês saberem. Ele não é uma barreira. Ele só tá aqui porque ele é utilizado em conjunto com o diafragma, tá bom? Outra coisa que é legal para vocês entenderem, mulheres que estão amamentando e não podem, por exemplo, tomar o anticoncepcional, elas podem utilizar métodos de barreira, que é muito mais eficiente no sentido de você não colocar hormônios na sua corrente sanguínea que podem passar para o seu filho. Então você tem que trocar de método, o ginecologista vai virar para você e falar assim, agora você vai parar com o seu remédio, com a sua injeção, com seja lá o que for, e agora você vai utilizar métodos de barreira até o seu filho parar de ser amamentado.
A gente tem o DIU, a gente tem dois tipos de dispositivo intrauterino, que o nome é DIU, ou seja, intrauterino, dentro do útero. É basicamente um guarda-chuva, você coloca ele, você abre esse carinha aqui, ó. Tem na página também, mas é esse carinha aqui que tá aqui do lado, aqui, ó. Esse rapaz aqui, tá? Então, esse rapazinho ali, você vai colocar no outro, ele vai abrir e vai impedir. E vai impedir ali que o espermatozoide chegue, obviamente, em contato com o óvulo. Existem dois tipos, tá? A gente tem um sem hormônio e tem um com o hormônio, na página 161 aí, ó. A gente tem ali o DIU, tá bom? Que esse DIU com hormônio é chamado de SIL, tá bom? SIL. Ele é do mesmo formato que o de cobra, ele tem um formatinho de T, como falei para vocês. A aplicação é feita por um profissional, você não compra um negócio desse e leva para casa, isso é quase uma pequena cirurgia, você tem todo um procedimento para instalação desse equipamento, então não é assim, ginecologista que vai fazer, tá bom? Não se mete a besta em comprar essas coisas e tentar fazer em casa não. Acidentes muito graves acontecem com pessoas que estão desavisadas e têm acesso a isso, não sei como, mas as pessoas conseguem acesso, e aí elas vão fazer besteira em casa e acabam sofrendo. Bom, a gente também tem o anticoncepcional permanente, eu esqueci de falar. Então a gente tem químico, a gente tem de barreira, a gente tem o comportamental e a gente tem o permanente. O permanente são as operações, tá? No caso das mulheres, a gente tem a ligadura das trompas, ou também chamada de laqueadura, que aí, ó, na página 162 você vai ver, ó, vai rolar um corte e você vai dar um nozinho e aí acabou. Você não vai ter mais o óvulo chegando, nem o espermatozoide saindo, né? Tem uma lei nacional do SUS que para você poder fazer a ligadura de trombos, você tem que ter mais de 25 anos e ter no mínimo 2 filhos. Ah, mas eu não quero ter filho. Nunca. Você tem várias outras maneiras de fazer isso. Você não precisa passar por um procedimento cirúrgico desse. Existem laqueaduras que são reversíveis. Aí você vai ter que conversar aí com médicos. Existem situações que você pode reverter essa laqueadura. Igual a mesma forma da vasectomia, que nada mais é do que um corte no canal deferente que liga o testículo ao pênis. Então, quando o homem vai ejacular, o espermatozoide não vai sair por ali, ele vai sair numa cavidade, ele vai ser reabsorvido e acabou. Acabou o problema. Você não vai colocar o espermatozoide em contato direto com o óvulo, porque ele não vai sair do seu testículo, beleza? A mesma coisa, a vasectomia, ela pode uma vez ser revertida, depois não dá mais para reverter. Por quê? Porque você pega uma veia, um tubo, né, vamos colocar assim, o canal deferente, você dobra e amarra. Então você pode soltar ele uma vez e tentar meio que fazer uma junção ali. Também precisa ter mais de 25 anos, também precisa ter mais de 2 filhos, e você vai ter que esperar ali 2 meses até basicamente para realmente acontecer a cirurgia, tá bom? Eu queria que vocês lessem, cara, essa página 164 e 165 que eu acho muito legal, de boa. Eu vou tirar algumas questões da prova dela, então dê uma olhadinha, tá? Métodos naturais, que no caso são os comportamentais. Professor, funciona! Bom, meninas, se vocês têm a menstruação muito certinha, que acontece sempre no mesmo tempo, sempre ali, ó, na mesma semana, você pode calcular através do final da ovulação, quando você vai, no final da menstruação, quando você vai ter sua ovulação, e aí montar uma coisa que o pessoal chama de tabelinha, que é até essa que tá cheia de xizinho branco aqui embaixo. Funciona? Pergunta para sua mãe, né? Não é um método que a gente confie totalmente para você fazer como método contraceptivo, tá bom, galera? Assim, não é um método muito indicado, não. Principalmente porque é muito difícil você encontrar uma menina que tenha seu ciclo menstrual bem certinho, bem regradinho, que não tem nenhuma falha, que não atrase um dia ou chegue mais cedo um dia ou outro. É muito difícil isso acontecer. O método da temperatura basal, que é você usar termogênicos, porque você basicamente evita que você tenha esse encontro porque você destrói ali por conta da temperatura. Não acho também muito interessante. E agora esse é legal aqui, ó.
Coito interrompido, funciona? Não, não faça isso. Primeiro porque no momento quando o pênis, principalmente o pênis, tá ali, ó, pronto para o processo, ele pode não ejacular, mas ele libera algumas substâncias lubrificantes. Essas substâncias lubrificantes podem conter espermatozoides. Sim, pode conter espermatozoide. Então, ó, cuidado. Coito interrompido não é legal. Lembra que além disso você ainda tem a DST para ficar ali, ó, no meio do processo. Então fica ligado nessa brincadeira aí, tá? E é isso, galera. Olha só, na página 168, a gente já tem um exercício sobre vantagens e desvantagens. E aí, eu queria colocar para vocês fazerem esses exercícios da página 168, tá bom? Da página 172 e 173. Não precisa fazer o resto, isso aí depois a gente vai fazer, eu vou corrigir com vocês. Então a aula termina nessa vibe, toda feliz, toda tranquila, toda tranquilaça de boa. Vamos aí fazer o exercício da 68, 69 e subsequentes até o capítulo 9. Semana que vem eu já trago a correção para vocês, então isso é um dever de casa. Tá? O que é um dever de casa? Vocês sabem, dever de casa. Dever de casa é aquele dever que você não faz na aula. Você pega, acabou a minha aula aqui, acabou de ver, vai fazer e aguarda a correção. Ah, professor, então eu entendi. É como se eu estivesse levando o trabalho para casa, fazendo em casa, e na próxima aula o senhor vai corrigir isso. Qualquer dúvida, lamúria e reclamação, chega no Zap, a gente já tem o WhatsApp, procura lá na Classroom, já tem o link também. Entrem no nosso canal de conversa e tirem as dúvidas lá comigo. Não esqueça e fica muito bem. Um grande beijo. Tchau, tchau. Agora tem que descarregar o bagulho.